A ingaia ciência. A madureza, essa terrível prenda que alguém nos dá, raptando-nos com ela, todo o sabor gratuito de oferenda, sobre a glacialidade de uma estela. A madureza vê, posto que a venda interrompa a surpresa da janela, o círculo vazio, onde se estenda e que o mundo converte numa cela. A madureza sabe o preço exato dos amores, dos ócios, dos quebrantos, e nada pode contra a sua ciência, e nem contra a si mesma. O agudo olfato, o agudo olhar, a mão, livre de encantos, se destroem no sonho da existência. Aqui em A Ingaia Ciência, a gente já percebe de cara que é um soneto, assim, a estrutura dele. O que é algo interessante que vai acontecer em muitos poemas desse livro, assim, a volta da estrutura clássica, então, sonetos, versos decassílabos, versos alexandrinos. Então, apesar de a gente estar no modernismo que queria romper com isso, principalmente quando pouco antes estava tendo o parnasianismo, que era aquela estrutura fixa, totalmente formal, aqui o Drummond ele volta para isso. Então, não se surpreendam se encontrar sonetos e outras formas do gênero. Aqui ele vai estar falando sobre essa madureza, essa maturidade, que tira toda a alegria assim, da vida, toda a ilusão, o encanto e os sonhos. Então, conforme ele vai ficando mais maduro, ele sabe o preço de tudo, e essa vida vai ficando cada vez mais desencantada para ele. Então, de todas as desilusões que ele teve, seja com a guerra, seja com a política, com a vida, ele chegou nesse momento de madureza. Legado. Que lembrança darei ao país que me deu tudo que lembro e sei, tudo quanto senti? Da noite do sem fim, breve o tempo esqueceu, minha incerta medalha e a meu nome se ri. E mereço esperar mais do que os outros, eu? Tu não me enganas, mundo, e não te engano a ti. Esses monstros atuais não os cativa Orfeu, a vagar taciturno entre o talvez e o ser. Não deixarei de mim nenhum canto radioso, uma voz matinal palpitando na bruma, e que arranque de alguém seu mais secreto espinho. De tudo quanto foi meu passo caprichoso na vida, restará, pois se o resto se esfuma, uma pedra que havia em meio do caminho. Aqui em Legado nós vemos o autor se questionando sobre qual que será o legado dele para o país, assim, e para a vida, o que ele vai deixar para todo mundo. E ele se pergunta assim, mas seria eu assim melhor do que os outros, né? A gente vê essa modéstia dele assim. E também ele fala, não, eu vou acabar não deixando nada. E tudo que vai ficar de mim no final será apenas uma pedra no meio do caminho. Que é referência ao famoso poema dele, No Meio do Caminho, que é aquele, havia uma pedra no meio do caminho havia uma pedra. Então, essa sensação, assim, perante o tempo de alguma coisa ficará, assim, alguma obra minha, eu deixaria alguma marca para essa história, para esse país. E, ainda com o seu tom pessimista, ele fala, não vai ficar nada de mim ainda. Não foi bem assim que foi, né, mas naquele momento era assim que ele estava pensando. Um boi vê os homens, tão delicados, mais que um arbusto, e correm de um para outro lado, sempre esquecidos de alguma coisa. Certamente, falta-lhes não sei que atributo essencial, posto que se apresentem nobres e graves por vezes. Ah, espantosamente graves, até sinistros. Coitados, disse-ia não escutam nem o canto do ar, nem os segredos do feno, como também parecem não enxergar o que é visível e comum a cada um de nós no espaço. E ficam tristes e no rastro da tristeza chegam à crueldade. Toda a expressão deles mora nos olhos, e perde-se a um simples baixar de cílios, a uma sombra. Nada nos pelos, nos extremos de inconcebível fragilidade, e como neles há pouca montanha, e que secura, e que reentrâncias, e que impossibilidade de se organizarem em formas calmas, permanentes e necessárias. Tem, talvez, certa graça melancólica, um minuto. E com isso se fazem perdoar a agitação incômoda e o translúcido vazio interior que os torna tão pobres e carecidos, de emitir sons absurdos e agônicos,
desejo, amor, ciúme, que sabemos nós? Sons que se despedaçam e tombam no campo, como pedra das aflitas e queimam a erva e a água. E difícil, depois disso, é ruminarmos nossa verdade. Nesse poema bem divertidinho, o autor faz assim uma imagem dos humanos sobre a ótica de um boi. Então, um animal que tem uma vida calma, que se preocupa só comer do pastinho dele, ficar ruminando o dia inteiro. Então, é a visão dele sobre os humanos. Então, para eles são seres delicados e que vivem correndo de um lado para o outro e sempre se esquecendo de algo. E essa tentativa sempre manter uma pose nobre, grave. E ele fala, eles, coitados, não escutam nem o canto do ar, nem os segredos do feno. Então essas coisas simples da vida passam despercebidas no meio da correria. E fala assim que eles ficam tristes e no rastro da tristeza chegam à crueldade. Então, essa tristeza assim, do ser humano que leva à maldade de alguma forma. E sobre a fragilidade deles, essa melancolia e os seus sons absurdos e agônicos, o desejo, o amor, o ciúme, tudo isso acabam se despedaçando e tombam no campo, com pedras aflitas e queimam a erva e a água. E depois disso é difícil ruminarmos a nossa verdade. Então, todos esses grandes sentimentos humanos, assim, é difícil para ele entender tudo isso, porque ele tem uma vida mais simples. Então, é uma forma divertidinha, mas ainda assim crítica de ver a sociedade e os seres humanos no geral.